Hoje é uma terça-feira. Estamos próximos de 19 horas. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde nada faz sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina e venho aqui na Vibe Mundial celebrar saúde. Né? Para celebrar saúde, eu preciso falar de doenças. Né? Mas, enfim, vejo vocês. Como médico, né, é uma tendência natural, né? Eu tenho que falar bem da medicina, né? Mas a medicina sofre de 3 graves doenças, como eu disse a vocês de outras ocasiões. Né? Primeiro, ela é uma ciência de possibilidades, não de certezas. Então, mesmo que você vá a um serviço médico em busca da cura de uma doença, não é certeza que você vai conseguir essa cura. O segundo problema da medicina é que ela precisa ser comprada. É uma ilusão imaginar que tenha um procedimento médico gratuito. Não. Quando acontece um procedimento médico, alguém vai pagar por ele. Ou a Previdência Social paga, ou se o paciente tem um convênio médico, o convênio paga, ou quando não, o paciente pode pagar particularmente por esse procedimento médico. Então, não existe o atendimento médico gratuito. E isso não é muito bom, né? Mas nos países altamente desenvolvidos, existe uma medicina chamada socializada, onde o médico atende o paciente e manda a conta para o Estado, não para a casa do doente, entendeu? Então o paciente escolhe o serviço médico que ele quer, o melhor que ele acha que é para ele. Ele é atendido da melhor forma possível e a despesa decorrente desse atendimento, o médico manda para o Estado e não para a casa do doente. Então, é totalmente gratuito para o paciente. Mas o procedimento médico é pago pelo Estado. Entende? Mas o Brasil está muito longe disso. E a terceira doença da medicina? A terceira doença da medicina é que ela é uma ciência. Toda ciência é materialista. O que é o materialismo? O materialismo é o ver para crer. Entende? É o São Tomé. Entende? Eu só acredito naquilo que meus olhos veem. Se meus olhos não veem, eu não acredito. Entende? Então a ciência, toda a ciência é materialista. Entende? Um acontecimento, para virar científico, ele tem que ser comprovado matematicamente. Aí vira ciência. Então a ciência é materialista, ela trabalha no sentido do ver para crer, entende? Então, ela é uma ciência de possibilidades, não de certezas, de resultados. No Brasil, ela tem que ser comprada. E terceiro, ela é materialista. Então, veja vocês, é uma ciência materialista e ela se compromete a tratar de nós humanos. Será que nós somos matéria? Entende? Não, seguramente nós não somos matéria. Mas a medicina é uma ciência materialista. Entende? Então, vejam vocês, apesar de materialista, a medicina teve que aceitar um ser humano não material. Qual é esse ser humano não material? Esse ser humano não material é o ser humano pensamento. O pensamento você não vê, você não ouve, você não pode apalpar, você não pode sentir cheiro do pensamento e nem gosto. Mas o pensamento existe, ela foi obrigada a admitir um ser humano pensamento. Entende? Então aqui ela tem que crer, entende? Ela tem que crer sem ter visto, entenderam? Então vejam vocês. Mas
Vejam, por outro lado, né, se a medicina tem esses 3 defeitos, por outro lado, vejam vocês, a melhor medicina que existe, a melhor de toda a medicina que existe, entende? A mais rápida, a mais barata e a mais eficiente se chama medicina preventiva, entende? É não deixar a doença acontecer, ou seja, prevenir a doença. Então, nas campanhas de vacinação, o que se faz? Uma divulgação de tudo que as pessoas precisam fazer para evitar doença. Sarampo, entende? Covid, varíola, erisipela, entende? Várias doenças hoje podem ser evitadas por campanhas de vacinação. Ou também existem orientações que podem ser dadas pela mídia, né? Para as pessoas saberem lidar com o uso da água, né? Com a destinação do esgoto, entenderam? São todas medidas que evitam doenças, entende? E a melhor forma de ter saúde é evitar doenças, entende? Muito bem. Depois nós temos uma outra medicina fantástica, maravilhosa, espetacular. Nesse momento que eu estou falando com vocês, milhares, centenas de milhares de vidas estão sendo salvas por uma medicina chamada medicina das emergências. Então, a medicina dos pronto-socorros. Todo hospital tem uma porta de pronto-socorro, né? Então, o doente que chega de ambulância, entende? É o doente que precisa de um atendimento imediato, entendeu? Ele é atendido por uma medicina chamada medicina das emergências. Porque as ambulâncias vivem correndo com as sirenes ligadas e tudo? Porque o tempo é o diferencial entre a vida e a morte, entende? A ambulância pode chegar num momento que ainda é possível salvar o doente, evitar a morte do doente. Mas se ela demora muito a chegar no pronto-socorro, é possível que não haja mais tempo para recuperar a vida desse doente, entende? E ele vai a óbito. Entende? Então, a medicina das emergências. Muito bem. A medicina cura? Não. A medicina pode curar. A medicina pode curar. A medicina não cura. Nós médicos não usamos essa palavra cura. É uma palavra de muita responsabilidade, entendeu? Nós vendemos tratamentos, entende? E é dever do médico, obrigação moral, dever do médico, instituir ao paciente o tratamento mais simples, mais rápido e o mais barato possível, entenderam? Isso é a ética médica que manda, entenderam? Você tem que atender o paciente de uma forma mais rápida, mais simples e mais barata possível. Por isso existe a medicina generalista, né? Que é a clínica médica, a pediatria e a gerontologia. Então, a clínica médica geral, né? Que todo paciente em geral, ele tem uma primeira consulta com o clínico geral. Se ele tem uma queixa, o clínico geral pode resolver. Se ele não pode, ele encaminha para um especialista. O pediatra é um clínico geral, entende? O pediatra, ele tem que se basear no exame físico da criança e no que os familiares contam como história clínica. Porque às vezes a criança não tem condições de explicar para o médico onde está doendo, quando começou isso, entende? Então, o pediatra é um verdadeiro detetive, né? Ele tem que descobrir sem que o doente se queixe diretamente com ele. Mas às vezes a família proporciona ou fornece informações preciosas para o pediatra fazer diagnóstico. Depois tem o gerontologista, né? Que é aquele médico especialista nos pacientes de idade avançada, né? Eu, indiretamente, eu tenho uma clínica de dor. São pacientes que me procuram com dores crônicas, de longo tempo, de longa duração,
entende? Então, eu tenho 2 clínicas médicas na cidade de São Paulo que se dedicam a dores de verdade, entende? Então, dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, dor nos braços, cotovelos, punhos, mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, aquela dor terrível lombar, que se irradia para as 2 pernas, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Então, são essas dores a que nós dedicamos. Cerca de 80% de todas as dores do planeta Terra decorrem de transtornos musculoesqueléticos. Entende? E essas dores dão também incapacidade física progressiva. A cada dia mais dores e a cada dia mais incapacidade física. Por isso é muito comum em nossas clínicas nós atendermos pacientes apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador e até com cadeira de rodas. Então, porque se nada for feito contra dores crônicas, esse cruel jornada que eles vão percorrer até chegar na cadeira de rodas, entenderam? Que é a incapacidade total deles, entende? Então, e outra coisa importante, esses doentes crônicos que sofrem de longa data, vejam vocês, ó, ficar doente não é nada agradável. Ainda ficar doente com dores às vezes absurdas, é terrível, terrível. E aí eles ficam impossibilitados de movimentos, de andar, de ficar em pé, entendeu? Então o que acontece? Vêm os fatores acessórios que acompanham os doentes de dores crônicas. Quais são esses fatores acessórios, né? Primeiro, eles ficam muito no imobilismo, porque não podem se movimentar. Dr. Rui Mercúrio, se eu me mexo, dói mais. Os médicos falam para eu fazer exercício. Ora, se eu me mexo, dói mais, então não me mexo, porque dói menos. Entende? Porque dói menos. É tão interessante a minha clínica, vejam, porque chega um paciente e diz, minha dor melhora só sentado. O outro que chega em seguida diz, minha dor só melhora quando eu ando. O outro diz que chega em seguida e diz assim, a minha dor só melhora quando eu fico deitado. Entende? Me dói a perna direita. Aí chega outro paciente e diz, me dói a perna esquerda. Entende? Então, veja, uma clínica de dor, né, é uma clínica muito difícil. E o difícil, meus caros, é fazer o diagnóstico. Entende? Se você não sabe a causa da dor, você não vai resolver a dor. Você não elimina a causa, a dor não vai embora. A dor não vai embora. Entende? E tem mais. Esses doentes com dores crônicas, eles chegam em minhas clínicas desafiadores. Entendeu? Doutor Rui Mercúrio, já tomei acho que quase todos os analgésicos. Tomei analgésicos da pesada, muito fortes. Entende? É como se fosse água. Não melhoram nada. Já fiz acupuntura, fiz fisioterapia, me mandaram fazer hidroginástica, entende? Mas a dor está aí. Parece que cada dia é pior. Eu vim aqui, doutor Rui Mercúrio, a sua clínica, saber o que você tem por fazer por mim. Entende? Então vejam vocês, eles são desafiadores. Entende? Desafiadores. Porque eles já vêm com um elenco de várias terapias que não funcionaram. Entende? Então eu preciso descobrir a causa dessas dores. Entende? E em nossas clínicas, entende? Nós, para tentar dar alívio a todos esses pacientes, nós utilizamos a magia dos alongamentos. Né? Alongamentos. Entende? O maior inimigo do seu esqueleto, meus caros, o maior inimigo do seu esqueleto se chama força da gravidade. O que é isso?
É aquela força que se eu jogo isso, se eu largo isso aqui, ela vai para o chão. Ou seja, é a força que te esmaga de cima para baixo. 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Essa força deforma teu esqueleto. Deforma em achatamento, em assimetria do lado esquerdo e lado direito. E mexe com o teu equilíbrio. Entende? Na hora que você começa a se deformar até certo ponto, você é obrigado a usar uma bengala. Ou seja, um terceiro apoio. Então, os 2 pés, as 2 pernas e mais a bengala, senão você cai no chão. Todas as quedas, todos os tombos que você levou, todas as quedas, quem te jogou para baixo foi a força da gravidade. Todos os aviões que caem, caem por quê? Por causa da força da gravidade. Os motores não deram conta de sustentá-lo no ar. Entenderam? E o avião vai para o chão. Entende? E a força da gravidade tem uma atuação 24 horas por dia. Por isso que você abaixa de altura. Entende? Você abaixa de altura. Eu meço a altura sempre dos pacientes. É tão interessante, né? Que, em geral, eles aumentam a altura e diminuem o peso. Né? Aumentam a altura e diminuem o peso. Eu atendi um paciente chamado Alcides, né? Eu falei, quanto você pesa, Alcides? Ele falou, 97. Eu falei, não, você pesa mais. Não, doutor, 97. Eu falei, Alcides, você pesa mais que 97. Não, vamos pesar. Eu falei, vamos pesar. Eu falei, não, doutor, põe aí 115, vai. Então, em geral, eles diminuem o peso e aumentam a altura. Mas eu tenho lá no meu consultório uma balança que mede a altura, que mede peso. Então, primeiro eu peço a opinião deles. Quanto você mede, quanto você pesa. E eu marco o que eles disseram. Aí vou para a minha balança e falei, bom, deixa eu ver na minha balança aqui, que ela não mente, ela só fala a verdade. E, em geral, é isso, eu preciso corrigir. Aumentando o peso e diminuindo a altura. Nossa, mas eu baixei 5 centímetros? Sim, senhor, você baixou mais que 5. Entenderam? É assim. Eles sempre ficam admirados. Então, o grande inimigo do nosso esqueleto é a força da gravidade. Mas você não consegue se livrar dela. Porque a natação é um belíssimo exercício para o sistema músculo-esquelético. Por quê? Porque na natação, você pratica exercício na posição deitado, flutuando. Primeiro que o teu peso diminui na água. Entende? O teu peso é menor na água. Entende? Porque é o impulso da água de baixo para cima. E segundo, que o teu peso é diluído pelo teu corpo. É diluído. Se eu tiver que representar por uma flecha o teu peso em pé, eu ponho uma única flecha que nasce na região lombar. Entende? Então, se você estiver apoiado em 2 pernas, entende? A tua flecha de peso está na região lombar, apontada para baixo, para o chão. Entendeu? Se você tem uma deformidade importante, eu coloco você em 2 balanças. Você pisa com um pé numa balança e um pé na outra balança. Se você pesa 80 quilos, não dá 40 e 40. Não dá. Pode dar 45 e 35, por exemplo. Ou seja, uma metade sua está pesando mais que a outra. Isso é tão nítido para mim que eu recebo, às vezes, joelhos gastos de um lado só. Por exemplo, o meu joelho direito está todo gasto. Eu falo, e o esquerdo? O esquerdo está bem, doutor, não me dói nada. Outro diz para mim, me dói o quadril esquerdo. Eu falo, e o direito? No direito não dói nada. Entenderam? Eu brinco e falo assim, não nasceram no mesmo dia? Porque um gastou e o outro não. Entende? Esse desgaste unilateral fala a favor de uma assimetria musculoesquelética em que o peso é mal distribuído. Entende? Mal distribuído. E veja bem que eu vou falar. Não tenho você a impressão que o teu peso é dividido pelas 2 pernas. Não, senhor. Quando você dá um passo, o que você faz? Você joga teu peso para uma perna só e dá o passo para frente. Aí você troca. Joga o peso para a perna que foi para frente, pega a perna de trás e põe na frente. Então, teu joelho, teu quadril, eles têm que suportar o teu peso todo, tá? E não dividido.
E tem mais. Na hora que você sobe ou desce uma escada, o peso muda. Muda. Se você der um impulso para subir uma escada, teu peso aumenta para uma perna só. Entende? Se você puser uma balança no degrau da escada e você dá um impulso para ir no degrau de cima, você vai ver que na balança o teu peso aumentou muito. Entende? Então, durante a nossa vida, imagina quantas escadas nós subimos, quantos tombos nós levamos, entende? E o efeito é somatório. Somatório. Entende? Eu vou começar a atender um paciente que a vida inteira carregou muito peso, exageradamente, entende? Exageradamente, entende? E ele tem muitos problemas de esqueleto, muitos problemas, entende? E em nossas clínicas, além da magia dos alongamentos, ainda nós usamos o colágeno injetável. É de pouca valia você engolir comprimidos de colágeno. É de pouca valia. O efeito é muito pobre, entende? Ajuda muito pouco. Mas o injetável não, o injetável é muito bom, entende? E é o que nós usamos, colágeno injetável e os exercícios de alongamento, entende? Para o meu tratamento ser eficiente, o paciente não pode carregar peso e nem levar uma queda. Se levar uma queda ou carregar um peso, ele trabalha contra o nosso tratamento. Nosso tratamento é alongamento. E os tombos deformam o esqueleto. E você carregando peso, você esmaga o esqueleto. Entenderam? E nós fazemos a viagem de volta. De volta. É, assim, a grosso modo, verdadeiramente um rejuvenescimento. Eu tento jogar o paciente numa época da sua vida que ele tinha o mesmo esqueleto e não tinha dores. Entenderam? Não tinha dores. Nós não usamos analgésicos, nem anti-inflamatórios, nem relaxantes musculares. Não. A não ser em casos esporádicos, na fase aguda do início do tratamento, quando a dor está tão absurda, mas eu aí já tenho o diagnóstico. Porque às vezes o analgésico, ele mascara o diagnóstico, ele atrapalha o diagnóstico. Entenderam? Então eu digo a todos os meus pacientes que começam o tratamento, digo, não tome analgésico, nem anti-inflamatório, nem relaxantes musculares, que eu quero ver o quanto o meu tratamento está te dando alívio sem a ajuda dessas químicas de analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes. Se vocês quiserem conhecer meu trabalho como médico, nas clínicas de dores, né, eu tenho 2 endereços, na cidade de São Paulo. O endereço fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470. É uma casa no bairro do Morumbi, em São Paulo, pertinho do Hospital Albert Einstein e muito próxima do estádio do Morumbi. A outra clínica fica também na cidade de São Paulo, na Avenida Pacaembu, 1024, próxima do Hospital Samaritano e não longe do estádio Pacaembu. Telefones de nossas clínicas comum fixo 11 3661 4243. Celulares de nossas clínicas 11 97082 8015. Emergências. As nossas agendas têm espaços para emergências. Quem tem dor tem pressa. Então, nossas agendas têm espaços para dores absurdas como emergência, para atender de emergência. Tem telefone para emergência é 119 3014 8888. Esse telefone serve também para pedir orientações à distância, fazer perguntas, esclarecer dúvidas, entende? Eu prometo sempre responder a chamada, ou então vocês deixam sua mensagem, eu respondo a seguir, entende? Assim que for possível. Muito bem, estamos terminando a primeira metade da jornada de hoje através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Mas daqui a pouco eu volto para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Até mais!